Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre processo, uma busca muito grande que tem aqui no canal, e não só de advogados que querem entender como que o processo funciona, mas também do segurado que não sabe o que está acontecendo no processo porque o advogado não responde. Então, para que você entenda mais ou menos como que é uma análise de processo, eu venho fazer esse vídeo de hoje para que você talvez consiga, com as informações que eu trago aqui, interpretar o seu processo sem a ajuda de um terceiro advogado, né? Ou até mesmo para que você possa ter a ideia de como é o andamento e saiba se o seu advogado está fazendo as coisas certas ou não. Então, acompanhe esse vídeo até o final que vai ficar tudo bem esclarecido para vocês. Mas antes do conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para você sempre ser notificado dos próximos vídeos e ir acompanhando sempre tudo que acontece na área previdenciária. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Bom, pessoal, nesse frio todo aqui, tá bem frio na minha cidade, e eu espero que eu fique com voz até o final do vídeo. Mas, de qualquer forma, o que eu trago de informações para vocês aqui é em relação ao processo. Muitas pessoas entram em contato ali no WhatsApp do escritório, ou até mesmo aqui no canal, perguntando, olha, meu advogado não responde, como que eu analiso processos, você pode dar uma olhadinha para mim? E é uma olhadinha, na verdade, é um pouco complicado, e você tem que desconfiar de quem dá uma olhadinha no seu processo. Por quê? O processo, ele segue um procedimento específico. E aí você entra com um pedido, né, o seu advogado, ou você faz pela Defensoria Pública, entra com um pedido específico. E ali você pede justiça gratuita, você pede prioridade de tramitação, você pede os seus pedidos, a concessão do benefício, um reconhecimento de tempo especial, perícia, audiência, enfim, tem todos os pedidos específicos no seu processo. Depois que é feita essa petição inicial, que tem os seus pedidos, conta a sua história, apresenta todos os seus documentos, vem uma defesa do INSS falando que você não tem direito, por que foi negado o benefício, né? A gente chama de contestação. Depois disso, é possível fazer uma impugnação à contestação, ou seja, é a sua vez de falar sobre os fatos argumentados pelo INSS, e depois disso o processo segue para a produção de prova, seja audiência, seja perícia, enfim, o processo tem esse andamento inicial. Depois de produzidas todas as provas, analisado todas as informações, é proferida uma decisão pelo juiz. Essa decisão é chamada de sentença. E essa sentença é essencial no processo, porque a gente vai entender o que o juiz avaliou e o que ele deixou de avaliar, e o que você ganhou e o que você perdeu. Então, por exemplo, você fez lá 10 pedidos, e nessa sentença o juiz analisou só 7 pedidos. Ou seja, ele foi omisso em 3 pedidos. E nessa situação, como ele não manifestou sobre isso, não falou nada, simplesmente ignorou, é necessário então fazer embargos de declaração. E os embargos de declaração precisa ser reavaliado e o juiz pode mudar a decisão dele toda ou não. Então, uma olhadinha no processo exige que o advogado analise todos os pedidos da petição inicial, analise toda a sentença e verifique se o próximo passo foi correto, se foi feito embargos, se você ganhou todo o pedido, se você perdeu todo o pedido e se precisa ser feito um recurso. O recurso é para levar a decisão do juiz de primeira instância para o juiz de segunda instância, então vai ser reavaliado o seu processo, tudo que foi pedido, tanto da sua parte, as coisas que você perdeu, você pode fazer recurso, e das coisas que você ganhou, o INSS pode fazer um recurso. Então, depois da sentença, é necessário analisar o recurso seu e o recurso do INSS para ver o que vai ser rediscutido. Então, pode ser rediscutido todo o processo ou pode ser rediscutido somente alguns pontos. E aí, o que não foi discutido nem por você, nem pelo INSS, se torna ponto incontroverso e já pode ser executado. Às vezes, foi reconhecido ali um tempo especial e você já pode utilizar aquele tempo especial porque não houve recurso. E aí, aquele pedido transitou em julgado, mas o restante do processo tem que continuar. Então, vamos dizer, desses 10 pedidos que você fez, você ganhou 5 e o INSS ganhou 5. Ou seja, você teve 5 pedidos procedentes e 5 improcedentes. Então, desses improcedentes, você precisa fazer o recurso para ir para a próxima instância, e desses outros 5 que você ganhou, o INSS vai poder fazer um recurso. Analisando, então, que todos os pedidos foram, então, rediscutidos, foram levados para uma segunda instância de julgamento, considera-se, então, que não tem nenhum ponto incontroverso, tudo pode ser revisto. E aí, o que acontece? Muitas vezes, com a decisão de primeira instância, com aqueles 5 pedidos que você ganhou, já era suficiente para o seu benefício começar a ser pago, já era suficiente para o INSS começar a implantar o seu benefício e começar a pagar. E aí,
pode ser rediscutido na segunda instância, mas se o juiz der a tutela antecipada, você já vai começar a receber. Então, muitas pessoas não entendem por que começou a receber o benefício e depois, quando teve recurso, cortou. Foi porque o INSS fez o recurso daqueles pedidos que haviam sido suficientes para o juiz conceder o benefício para você e lá na segunda instância, a decisão do juiz foi reformada. Então, mudou essa decisão. Vamos dizer, então, 5 pedidos que você ganhou, 5 pedidos que você perdeu, você fez recurso desses 5, o INSS foi lá, fez o recurso dos 5, mas você começou a receber, então, o benefício por causa da tutela antecipada. Chegou lá na segunda instância, os 5 pedidos que você fez, os desembargadores, né, que é uma turma de 3 juízes, eles vão reanalisar entendendo que, na verdade, você não tem direito a esses 5, você não tem direito a nada. E aí você volta àquela estaca zero. Os 10 pedidos que você fez na petição inicial foram negados na segunda instância. Os 5 que você já tinha perdido na primeira, mais os 5 que você tinha ganhado e depois foi reformado. Dessa forma, você não tem direito mais ao benefício e por causa disso a sua tutela vai ser revogada, vai ser cortada e o seu benefício cortado. Por isso que tem que ter muito cuidado em começar a receber a tutela antecipada. Muitas situações a gente já sabe que não vai ter uma alteração em segunda instância, que a jurisprudência é pacífica e que o recurso da INSS foi só para enrolar o pagamento. Mas em outras situações tem uma discussão mais complexa e pode haver então a reforma da segunda instância. Então nessas situações a gente deixa o cliente ciente que, apesar da tutela, o ideal era não sacar o benefício porque corre o risco de pedir para devolver tudo. Temos vários entendimentos que dizem que, apesar de ter sido concedido pelo juiz de primeira instância, de ter sido uma tutela antecipada, deveria devolver o valor do benefício. Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, principalmente para orientar o cliente e principalmente para saber que isso pode ser cortado lá na frente e você não deve depender só desse benefício, né? E também que pode ser condenado a devolver todo esse valor. Existe discussão sobre isso? Existe jurisprudência para os dois lados, tanto a favor quanto o contrário, mas é necessário ter esse cuidado, então, quando se começa a receber. Voltando no exemplo, então, desde o início, né, daqueles 10 pedidos, você tinha ganhado 5, perdeu 5, agora você não tem direito a nada nesse segundo recurso que foi feito. Dessa forma, a gente pode ainda fazer um terceiro recurso, seja para o STJ, seja para o STF, e muitas vezes, quando é turma recursal, você pode fazer um pedido de uniformização de jurisprudência para a TNU. A gente tem a parte dos fatos, que são as provas, os documentos, as testemunhas, a perícia, e tem a parte dos fundamentos, que é a parte do direito. Então, a forma de interpretar o direito precisa ser igual para todo mundo, e talvez a interpretação do juiz ou da turma recursal sobre o seu direito é diferente da TNU, do STJ e do STF. E aí pode haver um terceiro recurso, tá bom? Mas esse terceiro recurso é para uniformizar a jurisprudência, então não pode ser discutido questões de fato. Mas isso é um assunto um pouco mais complexo. A questão é, quando a gente vai analisar um processo, a gente precisa ver em que pé que tá. Se o processo seu estiver lá no STF, no STJ, significa que é necessário analisar a petição inicial, analisar a sentença de primeiro grau, analisar os recursos que foram feitos, analisar o acórdão da turma recursal ou do TRF, depois analisar para onde o processo foi e quando que vai ser julgado, se existe já um acórdão, se está em fase de embargo de declaração, ou então se já foi tudo decidido e precisa começar já a fase de pagamentos, de liquidação, que é a parte que você vai receber os atrasados ou até mesmo implantar o benefício. Eu estou tentando colocar de uma forma mais simples possível, mas ainda assim está ficando um pouco complexo. E a gente precisa entender, então, que não é um trabalho simples dar uma olhadinha no processo. Por quê? Muitas vezes, quando a gente analisa o processo por cima, a última movimentação é concluso para despacho. Não quer dizer nada, a gente sabe que vai ter uma decisão, mas decisão sobre o quê? Sobre uma audiência, sobre uma perícia, é uma questão sobre justiça gratuita, para subir para outra instância, pode ser qualquer coisa. O despacho é uma decisão que o juiz vai proferir no processo para dar um andamento. Muitas vezes foi juntada uma petição naquele processo, mas que não é essencial para o andamento. Outras vezes está realmente aguardando um julgamento e esse julgamento precisa ser marcado uma sessão de julgamento, a reunião dos desembargadores, e isso tudo pode ser que demore um pouquinho mais do que um trâmite que você esperava. Então, assim, muitas vezes o processo demora, outras vezes está faltando uma movimentação por parte do responsável pelo seu processo, outras vezes pode ter sido cometido algum erro. Então, tudo isso tem que ser analisado com muitos detalhes.
desde lá da petição inicial para a gente entender quais foram os pedidos feitos, depois todas as decisões para ver o que você ganhou, o que você perdeu. Se você ganhou, ok, você não precisa fazer recurso. Agora, se você perdeu, você precisa fazer um recurso. Se você perdeu partes dos seus pedidos, que é quando é parcialmente julgado procedente, aí você precisaria recorrer da outra parte ou não, só aquilo já foi suficiente. E muitas vezes, por mais que tenha perdido alguns pedidos, já é suficiente para implantar o seu benefício e assim nem tem recurso seu, nem do INSS, o processo já se encerra ali na sentença de primeira instância, logo implanta o benefício, logo vai para a fase de liquidação, para a fase de cálculos e apura os atrasados. Então tudo isso depende muito da movimentação e do julgamento. Pode ser que o seu processo seja rapidinho, você entre com o pedido, contestação do INSS, impugnação, sentença, acabou. Ninguém vai recorrer, está tudo certo, o seu processo vai andar rápido. Agora pode ser que depois dessa sentença tenha 2, 3, 4 recursos muitas vezes para finalizar o processo e só depois que encerra toda a fase de recursos que existe uma fase no processo que se chama trânsito em julgado, que é quando acaba toda a fase recursal e aí vai acontecer então de transitar em julgado, não haver mais julgamento sobre aquilo e aí aquela decisão se torna fixa, não pode mais ter recurso, não pode mais ter discussão e aquilo que ficou decidido vai ser o que vai ser implantado e muitas vezes pode acontecer de aquilo ser decidido não ser o que você esperava e você não vai ter direito então ao benefício. Então a gente tem que ter cuidado quando entra com um pedido para ser um pedido bem feito, porque aquele pedido não vai poder ser rediscutido. Então, pessoal, espero ter esclarecido um pouquinho mais sobre o processo. Tem vários vídeos aqui no canal que falam sobre processo, procedimentos, sobre audiência, sobre perícia, sobre petição inicial. E aqui eu quis mostrar para vocês o andamento do processo, porque muitas vezes a gente não consegue, com um único olhar sobre a última movimentação, te dar uma resposta de como está o seu processo, porque tem que ser analisado desde o comecinho até a última decisão para ver qual que é o próximo passo e o que já ficou decidido e o que ainda está pendente de julgamento, tá bom? Então, espero ter esclarecido, vejo vocês no próximo vídeo, até mais!